Juízo investigativo. Perspectivas apocalípticas sobre a cruz e o julgamento. Eu sou Ezequiel Gomes, você está no canal Vem Senhor Jesus e hoje continuamos a nossa série sobre a doutrina do juízo investigativo e finalmente chegamos ao livro do Apocalipse. Está aqui um momento da série que muitas pessoas estavam aguardando, né? As contribuições do livro do Apocalipse para a doutrina do juízo investigativo. Bom, esse livro de fato tem muito a contribuir para o nosso estudo dentro desta série. Eu não tenho pressa para analisar tudo e, enfim, terminar a análise do livro do Apocalipse, mas ainda não defini se vou fazer uma leitura mais extensa ou menos extensa desse material dentro desta série. Seja como for, a literatura apocalíptica, em especial as análises do último livro do cânon bíblico, tal qual ele está disposto atualmente, é um universo de pensamento, de teologia, de discussões muito interessantes em torno de escolas de interpretação e qual que é a melhor leitura do complexo livro do Apocalipse e etc. E eu não tenho a pretensão de, nesta série, abordar todas estas questões sobre autoria, data, texto, interpretação, escolas de pensamento e etc., uma vez que a série já está relativamente extensa aos padrões do que eu tinha imaginado inicialmente. E aí a gente não vai, se desviar muito do foco, que é identificar no livro do Apocalipse quais são as suas contribuições e a importância do Apocalipse para a doutrina do juízo investigativo, tá bom? E para assim proceder, como vídeo introdutório, eu decidi fazer um panorama geral sobre os temas, da cruz e do julgamento no livro por completo. Uma coisa interessante que vai surgir nas nossas considerações inicialmente é a ausência da referência explícita e direta à cruz, ao se falar da morte, do derramamento do sangue, do cordeiro que foi morto e etc. Isso é bastante interessante. O que importa para o livro do Apocalipse é o fato da morte, o fato do derramamento do sangue. E não exatamente a imagem da cruz do Calvário como o local onde tal morte, tal derramamento do sangue ocorreu. Seja como for, além das várias menções à ideia da morte de Cristo, do sangue de Cristo derramado, existe uma ampla presença da ideia de juízo e julgamento dentro do livro do Apocalipse sobre crentes e descrentes em vários contextos diferentes, que vai ser interessante da gente analisar para a gente perceber se o livro do Apocalipse mantém aquela mentalidade da retórica calvinista do está consumado e a cruz elimina tudo em termos de questões de salvação ou perdição e etc., ou se mesmo após a cruz há um juízo, um julgamento em função de fé ou não fé, obras ou não obras, coerência ou não coerência da parte das pessoas com o evangelho e a mensagem de Jesus Cristo, tá bom? Vai ser interessante a gente fazer essa caminhada pelo livro. E aí, antes de eu começar a leitura do Apocalipse, vai ficar no link na descrição desse vídeo uma série que eu gravei sobre Daniel e Apocalipse, se eu não me engano são 20 e poucos temas aí a respeito desse assunto, que você vai poder estudar por si mesmo, caso queira se aprofundar um pouquinho mais nas questões apocalípticas, nos paralelos entre Daniel e Apocalipse. A gente vai falar um pouquinho disso tudo aqui nesta série, mas não de forma tão extensa, de maneira que você já tem aí na descrição do vídeo enfim, uma ampla quantidade de informações para conduzir os estudos de acordo com a sua disposição, o seu tempo, a sua vontade de se aprofundar em tais e tais questões. Eu já preguei muito sobre o livro do Apocalipse, inclusive faz um certo tempo em que eu não faço um material específico sobre esse assunto, e fico muito contente então de poder voltar ao último livro da Bíblia
e analisar como que ele pode nos ajudar a nos situar diante da ampla discussão sobre a doutrina do juízo investigativo. Primeiro de tudo, é bom a gente ter aquela perspectiva a respeito do personagem central do livro do Apocalipse, que é a pessoa de Jesus Cristo. Apocalipse 1, verso 1 fala que o livro é uma revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Então aqui Jesus Cristo ele já é descrito como o conteúdo do livro, enfim, como o originador do conteúdo daquilo que está colocado da parte de Deus para mostrar às pessoas o que deve acontecer no futuro, da perspectiva da produção do livro. E o livro termina no verso 21 do capítulo 22, que a graça do Senhor Jesus seja com todos. Então, literalmente, Cristo é o alfa e o ômega no livro do Apocalipse, o primeiro e o último. A primeira referência do livro a alguém é a Cristo, e a última referência do livro é a Cristo e a sua graça invocada sobre todos, ao arrepio dos nossos amigos calvinistas em relação à questão como um todo, tá bom? Maravilha. Então, dito isso, que Cristo está no começo e no fim e em todo o conteúdo do livro, vamos analisar a presença das ideias da cruz, da morte, do derramamento do sangue de Jesus Cristo e das questões de juízo e julgamento, enfim, na decorrência aí da leitura do livro. Inclusive, recomendo que vocês leiam o livro do Apocalipse por completo, vão se beneficiar. Hoje mesmo eu li o livro 2 vezes por completo, para, inclusive, começar, né, a voltar a preencher o meu coração com essas imagens, com as dinâmicas, com as cenas, com os personagens, para poder pregar para vocês aqui dentro desta série. Então, recomendo que vocês façam isso também. Se não conseguir ler numa sentada só, tenta ler o mais rápido possível, tenta compreender, tenta ler pelo menos um capítulo por vez, não parar na metade do capítulo a leitura, tenta se concentrar e beber da fonte da palavra de Deus aí em relação às revelações daquilo que vem da parte de Deus para nos mostrar as verdades a respeito de Cristo e as verdades a respeito do que em breve deve acontecer. Inclusive, essa dinâmica da orientação futura do livro do Apocalipse já demonstra que o livro não trabalha dentro de uma mentalidade do está consumado, acabou a história na cruz do Calvário. Inclusive, se assim fosse, o livro do Apocalipse sequer teria sentido. Então, a ideia é que a cruz de Cristo vai perpassar praticamente todos os capítulos, inclusive contextualizando dinâmicas, questões, juízos, julgamentos, salvação e perdição estão descritas em função da ideia do Cordeiro que morreu por nós, etc, etc. Mas existe um monte de coisa acontecendo em termos de um monte de realidades, demonstrando que a história não termina no brado de Cristo na cruz, está consumado. Isso já é importante a gente entender para fazer o link, inclusive, com o vídeo anterior, falando sobre o termo está consumado, tá bom? Então, sem mais delongas, a primeira menção à cruz, à morte de Cristo em Apocalipse, está no capítulo 1, no verso 5, onde se fala que Cristo é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Aqui a ideia é linda, extraordinária, tem muito a ver com o paradigma levítico, né? Sangue para a libertação do pecador em função dos seus pecados. E aí é uma coisa interessante, né? Quando você faz uma leitura contextualizada nas preocupações modernas, por exemplo, em relação ao sofrimento dos animais e tal, as pessoas veem que o sacrifício de animais e matar, enfim, animais para comer, etc., é muito cruel, é muito maldoso, e somente pessoas maldosas e cruéis é que fazem isso. E aí você vai para o Antigo Testamento, Deus mandou matar animais e tudo aquilo, e aqui, né, surge um pouco aí das críticas ao Deus do Antigo Testamento, que é muito cruel, que é muito malvado, que é muito ruim, e essas coisas todas que existem na mentalidade moderna.
Seja como for, o livro do Apocalipse raciocina de uma perspectiva neotestamentária, onde o derramamento do sangue gera a libertação do pecado, mais ou menos no mesmo paradigma de toda a mentalidade levítica, do culto levítico e etc. E aqui o que se diz que se move as coisas a serem desta forma é o amor de Cristo. O amor de Cristo fez com que ele derramasse o seu sangue para a libertação dos nossos pecados. E aí ainda se mantém um pouco de uma ideia de uma certa crueldade, mas agora a crueldade não é de Deus contra os animaizinhos indefesos. Agora Deus sofre a crueldade do homem, em homem, né? Em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, sofre esta crueldade para libertar os seres humanos dos seus pecados. E aí se profetiza, né, a segunda vinda, eis que vem com as nuvens, todo olho o verá, até quantos o traspassaram. Mais uma referência explícita à morte de Cristo sendo traspassado por pessoas, etc., falando um pouco aí do contexto, né, da tortura, do sofrimento, da crucifixão. Aí depois, no próprio capítulo 1 ainda, Jesus Cristo, falando em primeira pessoa, diz: eu sou o primeiro e o último e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. Aqui Cristo fala da sua experiência, né? Eu estou vivo, mas eu estive morto. Mas agora eu vivo pelos séculos dos séculos e eu tenho as chaves da morte e do inferno. Depois, nos capítulos 2 e 3, Cristo vai se comunicar com as 7 igrejas do Apocalipse, inclusive ele vai se revelar, né? Eu sou aquele que estive morto e tornou a viver. Na carta a Esmirna, por exemplo, Apocalipse 2, verso 8. E aqui em Apocalipse 2 e 3 já começam as primeiras menções à ideia de que Cristo conhece as obras dos cristãos e vai julgar os cristãos de acordo com as suas obras, e compensará a fidelidade com salvação e a infidelidade com perdição. Veja, por exemplo, né? Apocalipse 2, verso 10. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Opa! Parece que Cristo também não acredita na teologia do está consumado de acordo com a retórica calvinista. Peraí, está consumado, mas tem que ser fiel até o fim. Senão não tem salvação, não. Senão não tem coroa da vida, não. Interessante aqui a dinâmica, né? Inclusive na própria boca de Cristo, né? A necessidade de fidelidade até a morte com vistas à efetividade da salvação. Então não está tudo consumado na cruz, uma vez que aquele que se beneficiou da cruz pela fé, agora precisa perseverar até o fim da sua vida, seja lá quanto tempo isso dure, para finalmente herdar a coroa da vida dentro de uma dinâmica de tensão escatológica. A cruz já é realidade, mas ainda não se concretizou em todos os seus desdobramentos na história humana, porque em função da cruz o paraíso será restaurado na terra, mas esse paraíso ainda não foi restaurado na terra, tá bom? Não sei se alguém pensa diferente, aí coloque aí as suas razões para pensar diferente, tá bom? Aí, por exemplo, Apocalipse 2, verso 19, conheço as tuas obras, tuas últimas obras mais numerosas que as primeiras. E aí o verso 23, e eu vos darei de acordo com cada um de acordo com as suas obras. Verso 26, ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, lhe darei autoridade sobre as nações. Então Cristo repete várias vezes que ele conhece as obras dentro do contexto das 7 igrejas e vai julgar os membros da igreja de acordo com as suas obras e vai retribuir de acordo com as suas obras, e é somente aqueles que guardarem as obras de Cristo nas suas próprias obras é que receberão as bênçãos aqui implicadas, né, na salvação, na vida eterna, e, enfim, nas questões de bênçãos aqui, de poder exercer autoridade sobre as nações e tal. Isso só vai acontecer com quem guardar as obras de Cristo. Depois, Apocalipse 3, verso 1, conheço as tuas obras. Verso 15, conheço as tuas obras. Verso 8, conheço as tuas obras. E demonstrando, né, a questão geral da importância da religião prática nesse caso, né? Não adianta nada você ter uma super fé em Cristo e aquilo não se revelar nas suas obras, e ao Cristo colocar foco nas obras, ele desvenda a verdadeira qualidade da fé de uma igreja, de um cristão, de uma pessoa.
demonstrando a importância das obras no contexto, né, da fé e da salvação. Naturalmente, a gente sabe que não existe salvação pelas obras humanas, pelo esforço humano, não há mérito humano, seja como for. A salvação que vem pela graça mediante a fé se manifesta em boas obras. Então eu posso sim olhar e julgar estas boas obras para determinar a qualidade desta fé, em que ponto e em que medida e até onde ela absorve de fato a graça que vem de Deus, tá bom? Então, enfim, não há dificuldades nenhuma até esse ponto em relação às doutrinas adventistas em torno, né, do juízo, do julgamento, que vai considerar as obras das pessoas e tal. Essa é a linguagem bíblica, a mentalidade bíblica, e sola lamento para quem pensa diferente da palavra de Deus, tá bom? Aí Apocalipse 4 e 5 tem as visões do trono, tudo muito interessante. Ali se fala do Cordeiro como tendo sido morto, sendo visto entre os seres viventes e os anciãos, no capítulo 5, verso 6. E no verso 9 se explica um pouco da identidade deste Cordeiro. Digno és de abrir o livro e de tomar o livro e abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Aqui então, mais uma vez a ideia de Cristo como Cordeiro, que foi morto e com o seu sangue comprou para Deus pessoas de todas as etnias, de todos os lugares, de todas as línguas, de todas as tribos e etc. Né? Trabalhando um pouco a questão da universalidade do que ele fez, mas não é uma universalidade absoluta, uma vez que nem todos de todas as tribos, nem todos de todas as línguas, nem todos de todos os povos o aceitam como Senhor e Salvador, e esses que o rejeitam naquilo que ele é e naquilo que ele fez encontrarão a perdição e não a salvação. Por isso que, ao final das contas, a linguagem apocalíptica é que Cristo comprou com a sua morte aqueles que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, sem implicar em universalismo, mas também sem negar que Cristo morreu por todas as pessoas, conforme a palavra de Deus. E a gente leu várias questões nessa direção durante esta série, tá bom? Aí a gente chega nos capítulos 6 até 11, onde estão descritos ali os 7 selos e as 7 trombetas com, enfim, alguns intervalos aí, de alguns parênteses aí em relação, por exemplo, ao capítulo 10 ao capítulo 11, algumas cenas em função dos anjos do santuário, tal, etc. Bacana. E nesses capítulos também há menções ao julgamento e há menções à ideia de Cristo como morto, né? Agora sempre referido como o Cordeiro. Então no capítulo 5 ele é descrito como o Cordeiro que foi morto, e a partir daí, sempre que se fala do Cordeiro, se evoca a ideia de que este Cordeiro é o Cristo que um dia morreu e venceu a morte. Então, por exemplo, Apocalipse 6, verso 10, né? E clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É muito interessante aqui o clamor das almas debaixo do altar, e aí as discussões em função de imortalidade da alma e a literalidade ou o simbolismo desse tipo de visão. Seja como for, aqui a ideia do julgamento é evocada em perspectiva futura. Até quando não julga, né? Então o julgamento desta perspectiva aqui está colocado no futuro, né? Então não está tudo concluído na cruz. Então aqueles que acreditam na literalidade das almas debaixo do altar aqui poderiam nos explicar um pouquinho se essas almas debaixo do altar também são adventistas hereges que não creem no estar consumado sobre a cruz e colocam o juízo na perspectiva futura e diga: até quando, Senhor? Até quando não julgas o sangue que nós derramamos e não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Enfim, Apocalipse 6,16 fala do Cordeiro e da sua ira. Apocalipse 17, verso 10 fala do Cordeiro, que a ele pertence a salvação. Capítulo 7, verso 14 fala daqueles que lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. E no verso 17 se coloca o Cordeiro no meio do trono de Deus e etc. E aí existem as imagens, né? Julgamento e o Cordeiro que foi morto, e agora as pessoas têm que lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro para partilharem aí da sua identidade dentro dos 144 mil, dentro da grande multidão que será salva e que servirá o Cordeiro que está sentado no meio do trono, e esse Cordeiro vai conduzi-los para as fontes das águas da vida e enxugará dos olhos toda lágrima.
etc. e etc, tá bom? Aí a gente chega no capítulo 11, no verso 1, existe ali a disposição de se medir o santuário, o altar, os que nele adoram, e a ideia de medição aqui tem a ver com a ideia de julgamento, né? O medir, o esquadrinhar, ver como é que estão as coisas, e a ideia do juízo está aqui presente também. Isso vai ficar bem amadurecido e claro no verso 18 do mesmo capítulo 11, onde se diz que chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos e para dar o galardão aos seus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, desde pequenos e grandes, e destruírem os que destroem a terra. Então aqui existe uma teologia interessante do juízo. Existe um tempo determinado para o juízo. O juízo envolve servos, profetas e santos, bem como a destruição dos que destroem a terra, então envolve os bons e os maus, dentro desse tempo determinado. Bastante interessante. Justamente dentro desta ideia, agora evoca-se o santuário de Deus que se acha no céu e a arca da aliança que ficava no lugar santíssimo do santuário, no verso 19, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso quando a gente for falar do dia da expiação no livro do Apocalipse, tá bom? Seja como for, o tema do juízo no tempo determinado, em função do qual se abre o santuário de Deus no lugar santíssimo deste santuário, já fica bem nítido e bem claro desde já na nossa introdução. Aí o que acontece? O capítulo 2 vai falar daqueles que venceram o diabo por causa do sangue de Cristo. Em função deste sangue de Cristo foi o expulso o acusador, e já existe aqui a ideia de que aquele que derramou o sangue venceu a morte e foi arrebatado para Deus até o seu trono. Estou tratando do verso 5, do verso 10 e do verso 11 de Apocalipse 12. E aí tá tudo bastante interessante aí, a imagem do trono, a imagem da salvação, da expulsão de Satanás em função do derramamento do sangue de Cristo e da sua ressurreição. E quando o diabo se vê nessa situação onde Cristo escapa das suas mãos, ele vai perseguir a descendência da mulher, que são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. E aí do capítulo 12 em diante, existe a parte que a gente chama assim escatológica do livro do Apocalipse, né? É de fato a concentração nos eventos finais que contextualizam a segunda vinda de Jesus Cristo. No capítulo 13 se fala do livro da vida do Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, e esse Cordeiro é referido várias vezes no capítulo 14. Então João olha e vê o Cordeiro em pé diante do Monte Sião, diz que os 144 mil seguem o Cordeiro para onde quer que ele vá, que esses 144 mil são primícias para Deus e para o Cordeiro, e que os perdidos serão atormentados na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Então, bastante interessante aí essas imagens, né? Cristo morreu e como aquele que morreu é descrito como o Cordeiro, e agora esse Cordeiro tem seguidores, e agora esse Cordeiro tem aqueles que não lhe seguem. Os que lhe seguem, aos que lhe seguem é prometida bênçãos e salvação, e aos que não lhe seguem é prometida a condenação na sua presença. É dentro desse contexto de Apocalipse 18 que se fala da pregação do Evangelho Eterno no contexto do que é chegada a hora do juízo. Isso vai se tornar bem interessante quando a gente for analisar um pouquinho melhor as questões do dia da expiação e a hora do seu juízo em Apocalipse 14, à luz de Apocalipse 11, verso 19 e etc, tá bom? Beleza. Aí o que acontece? Aí a gente sai de Apocalipse 14, chega em Apocalipse 15, e ali vão acontecer o quê? Os 7 flagelos, as 7 taças da ira de Deus, e com estas taças da ira de Deus se consumou a cólera de Deus. Apocalipse 15, verso 1. Então parece que o está consumado lá da cruz ainda demanda novas consumações aqui no livro do Apocalipse, porque só está consumado depois que os 7 anjos, tendo as 7 taças, derramarem essas taças, e somente quando isso se cumprir em última instância é que estará consumada a cólera de Deus. Então parece que o autor do livro do Apocalipse esqueceu de ter aula com os calvinistas e a sua maravilhosa retórica anti-juízo investigativo do está consumado, tá bom?
Maravilha, aí a continuação do capítulo 15 fala que os salvos entoam o cântico de Moisés e do Cordeiro, e ali se fala que os atos de justiça de Deus se fizeram manifestos. Aí as questões judiciais, né, que envolvem tanto a cruz quanto o julgamento posterior, e aí esses próprios flagelos são atos de justiça, a cruz foi um ato de justiça e etc. E aí existe uma imagem muito interessante, né? No verso 8 se diz que o santuário se enche de fumaça procedente da glória de Deus e ninguém poderia penetrar o santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Mais ou menos de uma forma parecida com Levítico 16, que ninguém podia entrar no santuário enquanto estava se ministrando ali no lugar santíssimo do santuário o sumo sacerdote. Existe uma imagem bem interessante aqui em Apocalipse 15, verso 8, a esse respeito, e nós vamos olhar mais atentamente para isso no decorrer da nossa série, tá bom? Aí chega no capítulo 16, Deus é louvado no versículo 4 como aquele que julgaste estas coisas. Que coisas? O fato de que os habitantes do mundo derramaram o sangue dos santos e dos profetas, então Deus lhe deu sangue a beber e eles são dignos disso. Lembra que lá em Levítico, beber sangue ou comer coisa com sangue é infidelidade aos mandamentos de Deus, à lei, à aliança e etc. E aqui é bastante interessante, né? Os habitantes da terra derramam o sangue dos santos, dos profetas, e aqui Cristo está incluído nesse ter-se o seu sangue derramado. E por causa disso, como punição e juízo, Deus dá a eles sangue a beber. E é tudo bastante interessante, né? As questões do livro de Levítico. Aqui a gente está trabalhando tudo bem assim, passando por cima, mas a gente vai retornar e analisar com mais atenção estas questões. Depois, no capítulo 17, no verso 1, se fala que o anjo disse a João: vem, mostrar-te-ei o julgamento da grande meretriz, que se acha sentada sobre grandes águas, sobre muitas águas, aliás. E aí, então, toda a ideia do julgamento no futuro tá aqui colocada e etc. No capítulo anterior, no capítulo 16, verso 17, quando o 7º anjo derramou a sua taça sobre o ar, saiu uma voz do santuário dizendo: feito está consumado, né? Então vai estar se consumado lá quando o 7º anjo derramar a 7ª praga sobre a terra, o que ainda é futuro da perspectiva atual da história do mundo, tá? Então o pessoal do está consumado na cruz precisaria ler um pouquinho mais o livro do Apocalipse, até quem sabe para, né, acusar o autor do livro do Apocalipse de ser um adventista herege, né? Eu acho que é assim, é mais ou menos aí onde a gente vai parar com essa retórica ridícula anti-juízo investigativo que a gente vê por aí em nome do está consumado. Mas acho que isso já está claro para vocês, pelo menos eu assim espero, né? Aí no capítulo 17, ainda no capítulo 14, se fala do Cordeiro, né? Os reis da terra pelejarão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá. E ali a Babilônia, no capítulo 18, será consumida no fogo, porque poderoso é o Senhor Deus que a julgou. Interessante, né? Julgamento, consumação, agora colocadas no futuro da Babilônia, do livro do Apocalipse, da Babilônia antitípica, né? Que é a materialização de tudo aquilo que se levanta contra Deus, que está ilustrado desde a Torre de Babel, passando pela Babilônia histórica, no qual o livro de Daniel é escrito, e chegando na Babilônia apocalíptica, cuja identidade, quando a gente descobre, é de cair o queixo, né? Não, pessoal? E a gente vai falar sobre isso nos contextos aí das nossas discussões nesta série, tá? Aí no capítulo 18, ainda verso 20, se diz que nós devemos nos alegrar sobre a Babilônia, nós que somos santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a nossa causa. Bem interessante toda a noção de juízo. Então, nós temos uma causa dentro desse juízo aí, essa causa está sendo julgada e o julgamento vai ser a nosso favor e contra a Babilônia. Bem interessante, né? Nessa Babilônia se achou o sangue dos profetas santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Bastante interessante. E aí no capítulo 19, mais uma vez, Deus julgou a grande prostituta que corrompia a terra com sua prostituição e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. Tá aqui, né? Os seus servos, inclusive Cristo, um destes servos, no contexto aí que teve o seu sangue derramado, no contexto desta grande Babilônia, né? Bastante interessante a gente pensar um pouquinho, né? Império Romano, suas fases
pagã e papal, derramando sangue para todo lado, sangue de Cristo e sangue dos seguidores de Cristo. E qual que é o resultado disso? Deus julga e Deus vai julgar, né? Aí nós somos chamados às bodas do Cordeiro em Apocalipse 19, verso 7. Se diz que bem-aventurado é aquele chamado as bodas do Cordeiro no verso 9 do capítulo 19. E ali Jesus Cristo aparece numa cena muito interessante, né, montando um cavalo branco, como se fosse o contexto da sua segunda vinda. E dentre inúmeras coisas que ali se diz que ele tinha um manto tinto de sangue e seu nome se chama o Verbo de Deus, o próprio Cristo e esse manto tinto de sangue, né? Muito, muito interessante. O Apocalipse 20 vai falar dos tronos, daqueles que nele se sentaram, aos quais foi dada a autoridade de julgar. Depois se diz que se abriram os livros, os mortos foram julgados segundo as suas obras, foram julgados um por um segundo as suas obras, e se alguém não foi achado inscrito no livro, foi jogado no lago que arde com fogo e enxofre. Aí Apocalipse 21 fala do Cordeiro, no verso 9, do Senhor Deus Todo-Poderoso e do Cordeiro no verso 22, diz que Deus iluminou a cidade santa porque o Cordeiro é a sua lâmpada no verso 23, e no final ele diz no capítulo 22, verso 12, que ele vem e com ele vem o galardão para dar a cada um segundo as suas obras, esse é o juízo, e Cristo se revela como Alfa ou Ômega, o primeiro e o último, e bem-aventurados aqueles que lavam suas vestiduras no sangue do Cordeiro para terem direito à árvore da vida. Ou seja, a cruz de Cristo acompanha o livro por completo, o seu sangue, a sua morte, o seu derramamento de sangue, etc. E somente através desse sangue nós podemos ser limpos e purificados para fazer parte do povo de Deus e da cidade santa. E no final invoca-se a graça de Jesus Cristo. E o livro todo também acompanha ideias de juízo sobre os crentes e sobre os descrentes, de maneira que estamos já com uma boa introdução das questões em torno do juízo investigativo no livro do Apocalipse, mas apertem os cintos porque ainda vem muita coisa interessante por aí.